os teus planos, e só o Senhor nos revelando através da sua palavra, para podermos conhecer e podermos entender dentro daquilo que o Senhor nos possibilita, diante das nossas limitações, fraquezas, pecados, que o Senhor nos dê a graça de confiarmos naquilo que a tua palavra nos ensina, que o Senhor nos dê a graça de podermos interpretá-la de forma correta, apesar das nossas imperfeições e limitações. Nós te adoramos e te bendizemos pela revelação do Senhor para os nossos corações e pela vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita. Que nela o nosso coração descanse. Te oramos em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 145. E eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura deste Salmo. O título que é dado a ele, não propriamente um título original, mas para que entendamos sobre o que trata, tratando o título que é dado na versão atualizada, é a bondade, grandeza e providência de Deus. É um salmo de Davi, exaltando e glorificando a maravilha e a grandeza do Senhor, e nesse assunto que nós temos estudado sobre soberania divina, sobre a predestinação, nós vamos então estar tratando e olhando para este salmo, mas vendo tantos outros textos, que aí nós vamos pedir a colaboração dos irmãos na leitura dos demais textos. E vamos estar então tratando sobre esta lição 3, quem é mesmo soberano? Quem é que é mesmo soberano? E começando, dando continuidade a tratar sobre alguns aspectos desta soberania. O Salmo de Davi nos diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Em alguns momentos na leitura você vai perceber que eu vou dar uma ênfase para chamar a atenção para alguns detalhezinhos do Salmo. Observe quando ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Louvado seja o Senhor.
Começamos com este salmo e queremos iniciar a lição lembrando alguns aspectos importantes logo nessa parte introdutória. Nós lembramos que Satanás tentou os nossos primeiros pais e eles caíram, perdendo com isso o livre-arbítrio conforme foi conceituado, que então, enquanto livre e arbítrio, a possibilidade de arbitrar, de julgar e de discernir todas as coisas, e por livre entendendo que isso seria sem nenhuma influência, ou interna no coração do ser humano, ou externa. E esse pecado do ser humano terminou então trazendo consequências para toda a raça humana representada por Adão e Eva. Como nós falamos, a gente vai então sempre fazer uma exposição para a partir daí a gente então ao término poder abrir para dúvidas que possam ter ficado. Nós lembramos historicamente que Agostinho ele defendeu já no final do quarto século, quando Agostinho viveu, ele defendeu a salvação só pela graça de um Deus soberano e predestinador. E entendia, então, Agostinho que o ser humano ele estava tomado pelo pecado. Então, só poderia ser salvo pela ação de Deus, pela graça deste Deus soberano e predestinador. Se contrapondo e contrário a Agostinho, nós lembramos a quem surgiu, que foi Pelágio, que foi contemporâneo de Agostinho. E Pelágio defendeu, então, uma corrupção parcial do ser humano. E ele entendia que essa corrupção parcial permitia ao ser humano, então, que ele, o ser humano, pudesse escolher ou não ser salvo. Os concílios da igreja terminaram condenando o que foi chamado de pelagianismo, exatamente essa ideia de que o ser humano ainda teria alguma liberdade para, a partir dele, escolher ou não ser salvo. O concílio de Cartago, em 418 depois de Cristo, o concílio de Éfeso, em 431, e o concílio de Orange II, que foi em 529 depois de Cristo. Porém, essa ideia de que o homem poderia, por ele mesmo, tomar a decisão de ser salvo ou não, isso ainda permaneceu até no campo filosófico e no campo teológico que influenciou a Igreja Católica Apostólica Romana, depois de Agostinho, e também no contexto da doutrina do arminianismo, que surgiu, então, séculos depois. O que é que nós precisamos destacar quando a lição questiona quem é mesmo soberano? O que é importante nós destacarmos aí? O primeiro aspecto é sobre esse governo soberano de Deus. O governo soberano de Deus. E olha que o salmista Davi, ele vai falar nesse Salmo 145 sobre esse Deus todo majestoso, todo glorioso, todo poderoso. Esse Deus que está agindo, intervindo, está cuidando, sustentando na sua providência de toda a sua criação. Nós vimos lá naquela primeira lição que nós estudamos, que o governo de Deus, ele se estende a tudo e a todos. Ele se estende a tudo e a todos, e que nesse aspecto deste governo se estender a tudo e a todas as coisas, Deus expressa, através de tudo que Ele criou, Ele expressa, então, o seu caráter. Se nós olharmos o Salmo 145, que nós lemos, o versículo 9, ele vai dizer, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O caráter de Deus, e aí, Davi está aqui falando das suas ternas misericórdias, mas os outros atributos de Deus, eles estão manifestos em tudo aquilo que Deus criou, e desta forma Deus também manifesta o seu poder e o seu governo soberano. Tudo que Deus faz e tudo que foi criado manifesta então os seus atributos. O amor de Deus, a bondade de Deus, a graça, a justiça, a santidade, a perfeição, tudo isso é manifesto através de toda a criação de Deus. Eu vou pedir para alguém abrir em Romanos capítulo 1.
E eu vou pedir para que você, que pode ler, você fica de pé, o microfone vai chegar até você. Romanos capítulo 1, e eu vou pedir que leia do versículo 18 ao versículo 20. Paulo está escrevendo à igreja de Roma, na capital do império, tratando de tantos problemas, e aí, olha o que Paulo vai falar aí, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, mas eu vou pedir que quem está sustentando o microfone, não é? Porque senão vai de mão em mão, isso, e você deixa que ele controle, já vi entrevista na Globo, que o pessoal fica querendo pegar o microfone da repórter, e a repórter correndo com o microfone, deixa ela posicionar, né? Ok, obrigado. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Pode ler o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja como o apóstolo Paulo coloca, e aí o que estamos afirmando pela lição, é que toda a criação de Deus, ela revela os atributos de Deus. Veja, isso sem a revelação especial, ela vem trazer algo muito mais profundo, lógico, que é a Bíblia. Mas veja, o que Paulo está dizendo, a partir do versículo 19, primeiro que ele fala da ira de Deus, revelada sobre toda a impiedade e perversão dos homens, e veja como ele diz, que tentam sustentar a verdade pela injustiça. E aí Paulo vai dizer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, para toda a humanidade. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, até a própria divindade de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso que Paulo vai dizer, por isso que esses homens são indesculpáveis. Porque tendo o conhecimento de Deus, todo esse conhecimento que foi dado através de tudo que foi criado, eles terminam não glorificando a Deus, nem lhe dando graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então Deus se manifesta através de tudo tudo que foi criado por Ele, e através de tudo que foi criado, Ele manifesta, então, os seus atributos e atributos invisíveis dEle. Amor, a bondade, a graça de Deus, a justiça, a santidade, a perfeição, todos esses atributos são revelados através de tudo aquilo que foi criado por Deus. E nós precisamos ter um equilíbrio, e aqui o texto também fala sobre isso, como Deus é gracioso, mas também como Deus aqui, Ele derrama a sua ira contra a impiedade e perversão dos homens. E, por favor, não entenda ira conforme a nossa natureza humana pecaminosa, que aí a gente se excede na ira, a gente comete injustiças por nossa ira. Deus não, Ele é santo, puro, perfeito, e na sua ira Ele revela a sua justiça. Ele revela a sua justiça, também pela ira. Como também, ao reter a sua ira, Ele se torna e revela também da sua misericórdia. E nós precisamos desse equilíbrio entre a misericórdia que dura para sempre. Você lembra do Salmo 136, que está lá dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre.
O Salmo 136 é um salmo de louvor a Deus por causa da sua misericórdia. Mas, por outro lado, também a palavra de Deus nos revela lá no Salmo de número 9, eu vou pedir para outra pessoa ler, Salmo de número 9, os versículos 16 a 20. Deus revela, através do Salmo, a palavra nos revela a justiça de Deus. Então, nós precisamos equilibrar, porque a própria palavra de Deus equilibra isso. Deus não é só misericórdia, Deus é justiça também. O Salmo de número 9, os versículos 16 a 20. Salmo 9, quem puder ler, por favor, fique de pé. Salmo 9, de 16 a 20. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Interlúdio. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Nós vemos que Deus derrama aqui a sua ira sobre os ímpios, sobre os pecadores que não se voltam para Ele por causa do pecado de cada um dos pecadores. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Deus é justiça. Deus não é só misericórdia. Misericórdia faz parte dos atributos de Deus, justiça também faz parte dos atributos de Deus. Aqui, alguns acham que esse aqui é o versículo do pessoal que torce pelo Náutico, como está no versículo 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Os aflitos são alcançados aí pela esperança, e a esperança que vem de Deus, não é só do Náutico, não, mas de todo aquele que é alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas veja, mas esqueça o Náutico, tá certo? Pense nesse governo poderoso e soberano de Deus, onde a palavra vai nos mostrar que Deus também derrama a sua ira sobre o ímpio. Você lembra, quando o pastor Luizinho leu o texto de Efésios capítulo 2, éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus por causa do nosso pecado. E Deus então resgata o seu povo, e a gente vai também tratar disso mais à frente, em outras lições mais profundas também, tratando passo a passo. Então, Deus não é só misericórdia, mas Deus também é justiça. E nessa justiça, Ele também pune, e Ele derrama a sua ira sobre o ímpio. E o que é interessante também é que Deus não age na história, não é a partir de quando o homem age. O homem faz alguma coisa, Deus agora tem que ter um plano para aquilo dali. O homem faz outra coisa, Deus agora vai mover algo porque o homem está surpreendendo Deus. Não, nós não cremos nisso. Deus age na história não a partir da ação do homem, mas segundo o seu plano eterno, para o plano de Deus para a história, que Ele traçou desde a eternidade. Há uma expressão colocada pela Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, na seção 1ª, que diz o seguinte: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. A Confissão de Fé de Westminster, ela vai colocar primeiro que Deus tem a sua vontade e que Ele age de acordo com um plano que Ele estabeleceu desde toda a eternidade. Ele age pelo seu muito sábio e santo conselho, da sua própria vontade.
Deus, então, organiza todas as coisas, ordena livre e inalteravelmente tudo quanto há de acontecer, no sentido de que Deus não está preso a nenhuma circunstância para que Ele tome as decisões que Ele precisa tomar. Deus não estava preso, não vai acontecer isso, então eu vou precisar fazer isso, então eu dependo das circunstâncias. Não, eu estabeleço as circunstâncias, eu estabeleço as coisas que vão acontecer. Eu tenho um plano, e o meu plano há de acontecer. Como Jó diz, né, no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado, nenhum só. Então, Deus vai estabelecendo todas as coisas. Agora, o que é importante, a confissão de fé, quando ela, então, faz a seguinte declaração: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. A confissão de fé faz questão de dizer que, diante de todo o plano de Deus, diante de tudo que Ele estabeleceu, o pecado não foi Deus quem criou. Ele não é o autor do pecado. Não. Ele não é o autor do pecado. E mais, nem violentada é a vontade da criatura. Lembra quando a gente tratou na lição passada sobre que o homem ele não tem o livre arbítrio? Porque ele perdeu essa capacidade, ele se tornou escravo do pecado a partir do momento que ele pecou. Mas alguém lembra o que é que o homem tem? O homem tem a livre o quê? Alguém lembra? A livre agência. O homem vai agir livremente, no certo sentido, não aquela liberdade total, mas a liberdade dentro da sua natureza, que agora não é mais aquela natureza conforme ele foi criado, Adão e Eva. É a natureza que aí sim tinha o livre-arbítrio, mas é a natureza agora decaída, pecaminosa. E aí ele vai agir conforme a sua natureza pecaminosa. Lembra quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se Deus não agir, nós não conseguimos por nós mesmos. E é isso também que Paulo está nos ensinando. Então, a confissão de fé de Westminster vai dizer que nem é violentada a vontade da criatura. Quando Deus usa o ímpio, Ele está usando o ímpio de acordo com aquele coração caído, pecaminoso do ímpio. Nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Antes, Deus estabelece essas causas, Deus estabelece, então, o que há de acontecer. Ainda é afirmado que Deus planejou e controla tudo de acordo com a sua vontade. E aí a confissão de fé faz outra declaração importante, e aí nós vamos ver aqui rapidamente alguns textos. A confissão de fé, ela ainda nos diz: pela muito sábia providência, segundo, já é outra declaração aqui da confissão de fé, pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, a confissão de fé enfatiza o aspecto de que a vontade de Deus, o conselho da vontade de Deus é livre e é imutável. Não há nada que vá mudar a vontade e o propósito de Deus, porque é livre e não muda, é imutável. O conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, diz então a confissão de fé que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, a confissão de fé é baseada no que a palavra de Deus vai nos falar, e aí a gente vai ver só rapidamente alguns textos, mas há tantos textos, e você também tem na lição, como Deus se preocupa e como a Bíblia faz questão de mostrar que nada foge ao controle de Deus, nos mínimos detalhes. O Salmo 139, eu vou pedir para alguém abrir, no Salmo número 139, enquanto isso, outra pessoa abre em Efésios, capítulo 1, versículo 11, e outra pessoa em Atos 27, 23, 24 e 34. As referências estão aí postadas, colocadas. Então, o Salmo 139,
versículo 16. Vamos ver aí, Salmo 139, versículo 16. O que é que nos diz? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É incrível como Davi chega, aí diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu não estava nem formado, ainda era uma substância sem forma, os teus olhos me viram. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O mesmo salmista que vai dizer que nós somos concebidos em pecado, como ele disse, em pecado me concebeu minha mãe, é o salmista que vai dizer que eu não estava não tinha nem ainda uma forma de um feto, eu não tinha nem essa forma, a substância ainda estava informe, e os teus olhos me viram. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles sequer havia ainda. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 11. Você fica em pé aí, no seu lugar. Efésios 1, 11. E o microfone chega até você. E depois outra pessoa em Atos 27, 23, 24, 34. Vamos ver aí. Efésios 1, 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos predestinados, não é? Como diz a palavra, nós fomos predestinados conforme o conselho, conforme a vontade, conforme o conselho, desculpa. Para não colocar a palavra que não é. Nós fomos feitos herança, fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é de acordo com o que o homem faz, aí Deus agora vai estabelecer o que ele vai fazer. Não, não. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí vamos ver um detalhe tão pequenininho, como está aí em Atos 27, versículos 23, 24 e 34. Atos 27, versículo 23, pronto, já está aqui. Atos 27, versículos 23, 24 e o versículo 34. Entendam aí, para que a gente possa compreender o contexto, Paulo estava preso, estava sendo deslocado e sofreu então um naufrágio. Só que Deus havia dito algo sobre aquela situação, e lógico que os soldados se preocupavam com não só Paulo, mas tinha outros prisioneiros, e Paulo então falou que nenhuma daquelas pessoas iria se perder, ninguém iria morrer. Então os soldados podiam ficar tranquilos, todos. Agora, lógico que eles teriam algumas medidas que precisariam ser tomadas, sim, mas conforme Deus havia então falado a Paulo. Atos 27, versículos 23 e 24 e 34. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, e é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Sustente aí. Veja que um anjo de Deus fala a Paulo, e Paulo vai transmitir essa palavra. E ele vai dizer aos que estavam no navio: esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo.
Porque se Paulo dissesse, olha, o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo, o anjo esteve comigo, e ele disse o seguinte, que não é para eu temer, porque eu preciso comparecer perante César. Então, eu não vou morrer. Sim, Paulo, mas peraí, você não vai morrer. E a gente? E aí é quando o anjo trouxe a palavra e Paulo então transmite dizendo, Deus, esse Deus a quem eu sirvo, por sua graça, te deu, o anjo dizendo, te deu todos quantos navegam contigo. E aí vejam o detalhe do versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Veja bem, aqui são as circunstâncias, que elas são estabelecidas e elas precisam ser cumpridas. Paulo não estava dizendo, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pular aí em alto mar, sei lá, se tem tubarão, vão servir de alimento. Não, não é para você tentar a Deus. E ainda que as pessoas fossem tentar alguma coisa, Deus, por seu livre propósito, livre vontade, Deus iria impedir. Porque aquilo que Deus estabeleceu vai ser cumprido. Ele é que é soberano, não sou eu, não é você. Ele é que é soberano. Então, o que ele estabeleceu, de fato, vai ser cumprido nas nossas vidas também. Então, Paulo está dizendo, olha, descendo até um detalhe para dizer, para trazer luz exatamente para aquelas pessoas do poder de Deus. Nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, para trazer esse detalhe para dizer, Deus vai cumprir o seu propósito. Ele está cuidando das nossas vidas. E nós vamos chegar todos vivos, não só eu que preciso comparecer perante César. Então, esse primeiro aspecto é muito importante que a gente entenda sobre predestinação e soberania, é que Deus é que é soberano. E Ele não depende de nós. É justamente o contrário que a gente precisa aprender. É que nós é que dependemos dEle. Nós é que carecemos dessa soberania, dessa ação dEle nas nossas vidas. E aí é que nós passamos a um segundo ponto. Sim, como é que fica a nossa ação enquanto seres humanos? Lógico que a gente não vai esgotar tudo agora, como eu disse, a cada lição a gente vai estar avançando para pontos mais profundos. E aí vem uma expressão do latim chamada, uma expressão que é concursos, que do latim significa cooperação. Cooperação. Deus age na história para realizar o seu plano por causas secundárias e por agentes livres. E aí a gente quer lembrar que esses agentes livres, eles estão agindo de acordo com a sua natureza. E que essa natureza é pecaminosa. A partir do pecado de Adão e Eva, essa natureza e esses seres humanos, eles vão agir de acordo com esta natureza. E nós vamos ver aí duas situações, mas eu gostaria de ver o que está em Provérbios. E aí eu vou pedir que cada um possa rapidamente abrir nesses textos, Provérbios 21, versículo 6, e Provérbios 19, 21. Provérbios 21, 6 e Provérbios 19, 21. Provérbios 21, 6. Desculpe, 21, 1. 21, 6 não, 21, 1 e Provérbios 19, 21. Vamos ver Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O sábio vai dizer que, assim como ribeiros de águas, e que às vezes nós queremos determinar o curso desse ribeiro, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, é Deus quem inclina o coração desse rei. Onde o sábio está mostrando esse poder soberano de Deus. É o agir de Deus no coração do ser humano. Vamos ver Atos 19, versículo 21. Desculpe, Provérbios, Atos não, Provérbios 19, versículo 21, saímos de Atos 27, né? Provérbios 19, versículo 21.
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Propósitos, o homem tem muitos. Você lembra quando Balaão foi profetizar sobre Israel e ele desejou profetizar o mal? E quando ele ia profetizar, Deus mudava. Propósitos existem muitos no coração do ser humano, sim. Mas a palavra de Deus vai dizer, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então é esse Deus soberano que age no coração do ser humano. Como é que acontece essa cooperação? Eu quero ver duas situações que a lição nos traz aí, que é, a primeira situação é esse concursos com o ímpio, no sentido dessa cooperação do ímpio. Como é que o ímpio coopera e age dentro do plano de Deus? E aí nós temos o caso de Faraó, o exemplo de Faraó. Deus prometeu tirar o seu povo com forte mão do Egito. Deus prometeu tirar. E é interessante como o apóstolo Paulo faz uma ligação dos textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E Paulo vai interpretar isso no sentido da soberania de Deus. Eu vou pedir para alguém ler lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Êxodo. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Quando Deus vai mandar Moisés para tirar o seu povo lá do Egito, escravizado. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhes endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Eu peço que passe algumas páginas, alguns capítulos, quem estiver com o smartphone, no capítulo 3, no capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. É interessante como o ímpio é usado no plano de Deus. Nada foge ao seu controle. E a palavra então vai dizer a Moisés: olha, quando você voltar ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão para você fazer, Moisés. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó. No capítulo 7, versículo 3, conforme foi lido, Deus diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Deus não age contrário àquilo que já está no coração. Nós vimos que, até nas duas aulas passadas, que basta Deus não agir com graça e misericórdia, que esse coração do ser humano, ele vai de mal a pior. E aí Deus não amolece dentro do plano dele, Deus não amolece, esse coração vai sendo endurecido. Endurecido. E aí Deus está dizendo: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas Deus não estava pegando um coração que era temente a ele, que amava a Deus, que servia a Deus, que se humilhava diante de Deus, e aí Deus muda tudo isso e diz assim: não, todo esse bem que ele está fazendo, não, eu vou mudar o coração dele. Não, eu vou agir conforme o coração dele já é. É um coração pecaminoso, é um coração orgulhoso. E não esqueçam que Faraó era visto pelo povo, e era enaltecido como uma das divindades do Egito. Como uma das divindades do Egito. E aí veja como é que Paulo interpreta, então, esses textos lá em Romanos 9. Romanos 9, 17 e 18. Romanos 9, 17 e 18. Porque a Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te levantarei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Paulo está usando os textos do Antigo Testamento para dizer que a própria Escritura, ela profetiza contra Faraó. Ela diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus é o Deus soberano que não está obrigado a ter misericórdia sobre ninguém. Mas ele demonstra a sua misericórdia, como nós celebramos, por exemplo, a Páscoa. Sim. Ele demonstra a sua graça, sim. Mas ele não está obrigado a fazer isso. Ele não está obrigado. Ninguém pode barganhar com Deus. Mas Deus, eu fiz isso, isso e isso, eu estou perfeito. Então, o Senhor está me devendo. Não. Eu vi um absurdo de um anúncio, um desses líderes aí em televisão, em rede nacional, dizendo: olha, dê o seu dízimo, porque agora Deus é que está devendo a você. Isso é um absurdo. Deus está devendo. Deus não deve nada a mim. Eu gosto muito de uma figurinha que criaram e eu disse: por favor, coloque, até um seminarista, sou eterno devedor ao Calvário. É verdade. Eu é que sou um eterno devedor. Não é Deus me devendo nada. Por mais que eu tente fazer alguma coisa. Até porque aí a gente vai ver qual é esse concurso do crente. Mas o concurso com o ímpio, a palavra vai nos mostrar que Deus não está tirando a responsabilidade de Faraó. Pelo fato de Deus usar Faraó no seu plano, conforme o coração pecaminoso de Faraó, Deus não está eximindo Faraó, tirando de Faraó a sua responsabilidade por causa do seu pecado. Faraó foi advertido várias vezes por Moisés e Arão. E repito, não foi Deus que pegou um bom coração, um coração de um grande servo de Deus, e mudou o coração de Faraó. Não, Deus usou Faraó com o seu pecado, com o seu coração pecaminoso. Veja o que está lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 32. Êxodo, capítulo 8, versículo 32. Vou pedir para outra pessoa ler. Êxodo 8, 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Você percebe como a palavra aqui nesse momento não está nem dizendo o Senhor endureceu o coração de Faraó, não. O Espírito de Deus inspirou Moisés para registrar, como diz a palavra, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. O que a palavra está mostrando é que o coração, o Faraó, pelo seu pecado, ele endureceu o seu coração. E ele não deixou o seu povo ir. O povo de Deus seguir conforme a vontade do Senhor. Então, nessa questão do concursos, da cooperação com o ímpio, Deus estava dirigindo todas as coisas para cumprir a sua vontade soberana e utilizou até mesmo da maldade de Faraó. Um certo teólogo, ele chegou até a dizer algo que me chama a atenção. Quem foi que Deus usou para crucificar o seu filho? Fomos nós, os cristãos? Foram os eleitos de Deus que Deus utilizou? Como se Deus dissesse: olha, eu vou usar vocês que serão beneficiados, serão abençoados, então vocês é que vão promover todo o sofrimento ao meu filho, são vocês que vão pregá-lo na cruz, só os eleitos é que vão fazer isso, os ímpios não. Não. Deus usou
usou a própria maldade do coração dos ímpios. E não é que os cristãos estão fora disso, que nós erramos e pecamos também. Mas Deus usou a própria maldade dos ímpios contra o seu próprio filho. Deus permitiu e usou aquela ação e maldade, a morte de cruz, que era terrível. Como os soldados romanos. E naturalmente que cremos que eles não sabiam quem eles estavam surrando, trucidando ali. Para eles era mais um judeu que seria crucificado. Nós conhecemos a palavra e sabemos que não foi. Foi o Filho de Deus que estava sendo crucificado. Como o centurião chegou a dizer, verdadeiramente este era Filho de Deus. Que coisa! Olhando tudo aquilo que estava acontecendo. Como Deus tocou no coração daquele centurião. Então veja, de um lado a cooperação, sim, os concursos com o ímpio, a cooperação do ímpio dentro do plano de Deus. Mas nós temos uma segunda cooperação, e eu quero chamar a sua atenção para isso. É outro concursos, que é a cooperação, ou seja, os concursos com o crente. Deus usa o descrente no seu plano, e Deus usa o eleito, o crente. No caso aí de Sansão, o caso na situação e na vida de Sansão. Sansão é mencionado lá em Hebreus 11:32 como um dos heróis da fé. Para que você não pense que Sansão era um pagão e descrente, não, ele cria em Deus. Ele é mencionado lá em Hebreus 11:32 como o escritor aos Hebreus diz, me faltará o tempo para falar de algumas pessoas. Dentre elas, ele cita Sansão. Coloca Sansão no meio de toda aquela galeria de heróis da fé. Sansão foi consagrado nazireu por seus pais. E isso fazia com que ele não pudesse cortar o cabelo e ele nem pudesse tomar bebida forte, dentre outras coisas, pelo menos essas duas coisas básicas. Ele não poderia cortar o cabelo e ele não poderia tomar bebida forte. E a sua missão ficou clara na palavra de Deus, como é colocada lá. Eu vou pedir para alguém abrir em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Juízes, capítulo 13. Juízes 13, versículo 5. Alguém pode ler em voz alta? Porque eis que tudo conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Deus fala então, e aqui falando a mãe de Sansão, diz, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Então era a profecia sobre a concepção, que ele seria consagrado desde o ventre da mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A missão de Sansão era clara, livrar Israel da opressão dos filisteus. E o que foi que Deus fez? Deus usou Sansão, consagrado desde o ventre da mãe, no plano eterno de Deus ali. E aí Sansão vai e se apaixona por uma mulher filisteia. O pai chega a dizer, será que é por falta de alguma mulher aqui no meio do meu povo? Dos meus parentes, do nosso povo, você vai se apaixonar por uma mulher de um povo que está nos oprimindo. E aí você vê como a Bíblia nos diz, no capítulo 14, versículo 3 e 4, o que é que nos diz aí? Exatamente essa argumentação do pai e da mãe, e no versículo 4, uma revelação. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa?
Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. O que a palavra vai nos revelar é aquilo que os pais não sabiam. É que isso estava no plano de Deus. Mas veja, a palavra não está isentando Sansão do seu pecado e da sua falha. Do mesmo jeito que Deus usou o coração pecaminoso de Faraó, que se opôs e se opunha à vontade de Deus, Deus também usou o coração de Sansão, herói da fé, do povo de Deus, criado na palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus e conhecendo que Deus havia dito que não era para eles casarem com pessoas de outros povos, porque as mulheres serviriam, naquele contexto, as mulheres, os homens não deveriam casar com mulheres de outros povos, e as mulheres não deveriam casar com homens de outros povos. Porque esses outros de outros povos, com a sua idolatria, serviriam ali de armadilha para o povo. Mas o que faz Sansão? Se apaixona, os pais objetam, questionam: será que não tem mulher no meio do nosso povo? No meio da nossa parentela, dos nossos parentes, não tem ninguém que você se agrade? Você precisa buscar alguém de outro povo, alertando ele desse povo que está nos oprimindo. Mas Sansão diz: não, eu me agradei foi dela. Me consigam ela. Eu me agradei dela. E ele casa com ela. Mas a Bíblia diz: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. No plano de Deus, Sansão estava seguindo o seu plano, o plano divino, que estava usando o coração de Sansão no pecado, pecaminoso. Tanto que Sansão continuou no pecado, casou-se com ela. Depois, então, posteriormente, não atendo mais e a todo o contexto de leitura que vale a pena, aí lá vem a Dalila, até que Sansão passa por tudo que passou, que nós conhecemos. Mas Deus estava executando juízo contra o povo filisteu. Deus não abandonou Sansão e o deu força lá no final da sua vida, quando ele ainda desejou ser usado com aquele poder de Deus, como ele terminou fazendo. Então veja, do mesmo jeito de Faraó, Sansão não foi forçado ou obrigado. Ele desobedeceu aos seus pais, sim, desobedeceu a Deus pelo pecado em seu coração, e Deus usou até a desobediência de Sansão, como usa também a nossa desobediência em seu plano. Não é Deus que gera o pecado no meu coração, mas Ele usa esse pecado para tratar do meu coração, para tratar do nosso coração. Ele usa as nossas falhas para tratar também do nosso coração, das nossas vidas. Ele usa tudo isso para que o plano dele, eterno, perfeito, justo, puro, santo, misericordioso, gracioso, esse plano ele possa, de fato, acontecer. E esse é o entendimento da teologia reformada, de entender que Deus não está, nós não contrariamos a vontade de Deus, e Deus não está contrariando e nos forçando e nos obrigando. Ele está nos usando conforme a nossa natureza caída. E aí é onde Ele vem manifestar a sua graça e a sua misericórdia. E aí nós vamos para o último ponto da lição, que é justamente a graça comum. Como Deus vai agir em relação a esse nosso pecado. A nossa cooperação é a cooperação do ímpio, daquele que está contrário à vontade de Deus, mas Deus usa aquele coração ímpio, e a cooperação do cristão, daquele que foi alcançado pela graça e misericórdia
no plano de Deus, que foi salvo segundo a misericórdia, segundo o conselho da sua vontade, segundo os seus planos. Deus usa também esse coração que ainda é pecaminoso e precisa ser trabalhado por Deus. E aí então a lição fala sobre a graça comum. E o que a palavra de Deus vai nos mostrar, e eu queria convidar você a voltar ao texto de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, os versículos 24, 26 e 28. Nós vamos ver que, por esse texto de Romanos, capítulo 1, 24, 26 e 28, é que esse pecado, o pecado gerou em nós um potencial imensurável para a maldade. Não fosse a graça de Deus, o que seria de nós, de todos, não só dos ímpios, mas dos crentes? Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 e 28, o que é que nos diz? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Veja como a palavra está dizendo, e veja como a Bíblia coloca, e como Paulo fala aos romanos. Por isso, e a gente tinha lido aqueles versículos anteriores, não é? Onde, tendo a possibilidade de conhecer e adorar a Deus, eles não fizeram. Está revelado aí. Sem a revelação especial, os atributos de Deus estão revelados em toda a sua criação. Mas o que eles fizeram? Eles mudaram a glória de Deus em semelhança de coisas corruptíveis, da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes, répteis, passaram a adorar a criação e não ao Criador. E aí, a Bíblia então vai dizer, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus soltou esses homens até o limite estabelecido pelo próprio Deus. Deus deixou esses homens agirem pelo seu próprio coração pecaminoso. Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência, o desejo descontrolado de seu próprio coração. Para quê? Para desonrarem o corpo entre si. Aí no versículo 26, Paulo vai dizer novamente, por causa disso, os entregou Deus. Deus entregou esses homens a paixões infames. Deixou essas pessoas agirem livremente dentro do seu coração, de acordo com a sua natureza pecaminosa. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E a palavra então vai falar também dos homens, no versículo 27. E aí no versículo 28, a palavra vai dizer, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, tinham a possibilidade de conhecer a Deus pela natureza, mas agiram pelo coração pecaminoso, o próprio Deus os entregou. Essa expressão ela vai repetida aí 3 vezes, né, no texto que foi lido, 24, 26 e 28. Deus entregou esses homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí, então, vai falar desses pecados e Paulo vai, então, listar. Então, veja, a potencialidade para o mal não tem como nós humanos medirmos. Por isso que a gente diz, é imensurável. E o crente precisa tomar cuidado com isso. Porque o risco é que nós, crentes, começamos a olhar para o descrente e dizer, rapaz, a maldade no coração, veja, não esqueça do nosso coração. Nosso coração ainda sofre as tentações. O velho homem quer tomar de volta o seu lugar. Essa graça comum que a palavra de Deus nos fala, divina,
ela age para restringir a maldade humana, para conceder dons a todos e tornar possível uma vida em sociedade. Não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Por isso que o que a palavra vai nos ensinar é justamente isso, é que essa graça de Deus, ela sustenta a maldade humana, ela detém a maldade humana. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 13, que Deus usa a autoridade pela espada para punir aqueles que praticam o mal. É também fruto dessa graça comum, de Deus estabelecer a autoridade para restringir, deter essa maldade humana, que se Deus não estivesse agindo, o mundo estaria completamente perdido, mais do que já está. Não só isso, não só para deter o mal, a graça comum. A graça comum de Deus, ela é derramada nos nossos corações, concedendo dons aos homens. Por exemplo, quem descobriu vacina anti-Covid, ou qualquer outra vacina, tal, não foram só os crentes. Pode ter tido a participação de crentes, mas a sabedoria Deus concedeu até mesmo a ateus, que estão servindo a humanidade. O que é isso? Graça comum. É a bondade de Deus derramada sobre todo ser humano. Deus não dá o sol, a chuva, só para os eleitos, só para os salvos em Cristo Jesus, só para o seu povo. Não, é derramado sobre toda a humanidade. O alimento vem para toda a humanidade, os animais, toda a criação, é fruto da graça de Deus. E aí vem um outro detalhe, que se Deus não agir pela graça comum, como um freio para a humanidade, como um cabresto, o ser humano, ele irá de mal a pior. Abra aí em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículos 12 e 13. 2 Timóteo 3. Pode ler. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, se não fosse a graça comum de Deus, nós estaríamos, enquanto sociedade, completamente perdidos. Então, a graça de Deus, ela age também como um cabresto, como um freio para o ser humano. E também temos que ver essa graça nas nossas vidas, porque essa graça comum é também, numa visão positiva, a possibilidade dada por Deus do homem se expressar como imagem e semelhança do próprio Deus que o criou. Veja o que está em Atos, capítulo 14. Atos 14, versículos 16 e 17. Atos 14, versículo 16 e 17. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Veja como a palavra de Deus coloca para as nossas vidas. Primeiro, que Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus deixou o ser humano agir dentro da sua natureza pecaminosa, revelando a sua natureza pecaminosa, demonstrando ao mundo o que estava lá no coração. Contudo, diz o versículo 17, porém, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, observe aqui, fazendo o bem. Apesar da maldade humana,
Deus não deixou de revelar a sua graça, de fazer o bem, dar testemunho de si mesmo fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O povo estava ali querendo adorar a Paulo e Barnabé. E Paulo diz: não, nós não queremos essa adoração. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos para dar testemunho do Deus que nos enviou, do Deus que deixou os povos andarem conforme a sua vontade, o coração pecaminoso. Porém, este Deus não deixou de dar testemunho dele mesmo e de manifestar a bondade dele, derramando sobre vocês, então, chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, nessa graça comum, Deus também permite que esse homem possa manifestar um pouco da chamada imago Dei, da imagem de Deus no homem. O homem, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imago Dei, essa imagem de Deus, ela foi manchada e comprometida pelo pecado. Então, na hora que o homem faz o bem a uma outra pessoa, a imagem de Deus está ali. A imagem, ainda que esse bem imperfeito, não é completo, não é perfeito, não é santo, não é justo, porque parte de corações pecaminosos. Ele está expressando a imagem de Deus, a imagem de quem ele foi criado. Então, na hora que um homem livra o outro da morte, ele está agindo conforme esta imagem de Deus, a imagem de quem ele, ser humano, foi criado. Da lei de Deus que foi colocada no nosso coração. Bom, nós partimos então para algumas conclusões, a partir então de tudo isso que a palavra nos ensina. A primeira é que a soberania de Deus, ela revela o caráter dele. A soberania de Deus revela o caráter dele. E essa soberania, ela é para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Uma outra conclusão, à luz do que vimos, é que Deus usa os homens para cumprir o seu plano. Ele não usa só os animais, ele não vai usar só a natureza inanimada, não, ele vai usar o ser humano. Vai usar o ser humano conforme o coração desse ser humano. Pecaminoso, sim, como o coração de Faraó, também um coração que está aprendendo a servir e amar a Deus, como o coração de Sansão, a cooperação, concursos. Outra conclusão é que os homens agem conforme a sua vontade e desejo, conforme essa natureza humana decaída. Os homens vão agir de acordo com o coração pecaminoso. Não é Deus que coloca o pecado no coração do homem, o pecado já está no coração do homem. E ele não vai agir contrário à sua vontade. Não é o homem que quer ser santo, puro, perfeito diante de Deus, quer adorar a Deus, e Deus diz: não, eu quero o pecado no seu coração e eu vou colocar o pecado. Não, Deus não gera esse pecado. Esse pecado existe no coração do homem e esse homem vai agir. Se Deus não impedir, ele vai agir conforme esse coração pecaminoso, conforme a sua natureza decaída. Uma quarta conclusão é que a graça comum de Deus, esse bem de Deus, ele torna o mundo possível, diante da maldade extrema do ser humano. O humanismo, o iluminismo, o que nós vamos vendo da filosofia é que a filosofia foi tentar dizer assim: não, olha bem, o homem não precisa de Deus, o homem não precisa de nada disso. O homem ele precisa olhar para dentro de si. Dentro dele ele vai encontrar o bem. Dentro dele ele vai encontrar a paz. Dentro dele ele vai encontrar como ele deve viver em sociedade. É o homem. E o humanismo trouxe muito disso. Porque também a igreja caiu em extremos de pregar uma coisa, viver outra, e de ensinamentos errados,
E aí, então, na história da humanidade, e a gente conhece bem, a gente sabe, vem, então, a ideia. O iluminismo vem, o humanismo, para dizer, esse homem ele agora está iluminado, porque ele está olhando para ele. Ele não precisa buscar fora dele, o bem, as boas coisas para viver. Não, tudo está nele. Procure em você. E nós encontramos isso ainda hoje, muito presente, nas músicas, nas ideias dos artistas, nas novelas, em filmes. Olha, é você é o centro. O homem passou a ser o centro do universo. Lógico que nós não cremos nisso. Nós cremos na graça comum, como o bem de Deus, que torna, assim, o mundo possível em meio à maldade do ser humano. Algumas rápidas aplicações. Por trás da história do universo, há o plano de Deus para a glória dele. Então, quando você estudar sobre soberania divina, que você possa aplicar e ter a paz de dizer, olha, por trás de todo esse universo criado, Deus fez tudo isso para a glória dele. O plano de Deus não é a glória do homem, o plano de Deus é a glória dele, é que ele seja exaltado como Deus. Uma segunda aplicação é que nós precisamos confiar no governo soberano de Deus. Eu lembro quando fizemos uma pregação aqui, lá em Atos, na oração da igreja. E eu pensando naquele contexto da pandemia, tudo, e logo nos primeiros meses, toda aquela situação, como foi que aquela igreja orou? Aquela igreja estava sendo perseguida, cristãos sendo mortos, Jesus morto e ressurreto, e a igreja lutando para proclamar o evangelho. E essa igreja, lá em Atos capítulo 4, essa igreja orou, dizendo, Senhor, tudo que o teu propósito predeterminou. Senhor, a gente sabe, Senhor, a gente confia no Senhor, a gente sabe que as coisas não estão fora do controle, Deus não está fora do trono. Então, confiemos no governo soberano de Deus. Terceira aplicação é que nós precisamos tomar cuidado com os nossos desejos do nosso coração contrários à vontade de Deus. Principalmente nós como cristãos, que proclamamos a palavra, que dizemos crer na palavra, que pregamos, que estudamos a palavra, estamos domingo após domingo, semana após semana. Então, cuidado com os desejos contrários à vontade de Deus. Cuidado com os desejos do nosso coração contrários à vontade de Deus. Porque nós ainda somos alvo das ações do diabo contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor. Quarta e última aplicação. Procure fazer um exercício de ver a bondade de Deus na vida dos ímpios. E quem sabe, use isso para evangelizar. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então, na hora que eu estou conversando com uma pessoa que, no meu modo de ver, ela ainda não crê em Jesus, ela ainda não entregou a vida dela a Jesus, o que é que eu tenho que buscar mostrar a ela? É a bondade de Deus na vida dela. É o agir de Deus na vida dela. Para que ela seja levada ao arrependimento, ao quebrantamento, ela possa ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Bom, eu quero abrir nesse momento para a gente poder ver dúvidas que possam ter ficado nesse contexto. Hoje a gente passou um pouquinho aí, até a gente tem a ceia, nós levamos um pouco mais de tempo, mas quero abrir para dúvidas que possam ter ficado nessa exposição. Se você tiver dúvida, você levanta a mão, o microfone chega até você aí, Jader. Lá em Filipenses 2,13 fala, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí seria só a parte do ponto positivo, quer dizer, a bondade que o homem faz, vem o querer e o realizar de Deus. Agora, quando é alguma coisa negativa, um coração ímpio, então não seria de Deus. Está me entendendo a pergunta? O que vem como pecado
ou o que vem como uma coisa ruim. ruim, então Sim. não é de Deus. Agora, quando é alguma coisa boa, tanto querer como realizar, então vem de Deus. É assim? Vamos lá. Primeiro, o que vem de ruim, a gente não pode pensar, eu estou entendendo, e que essa dúvida pode estar, com certeza, nos nossos corações. Senhor, a gente, veja, deixa eu pegar logo uma situação bem... Imagina as situações que a gente tem aí, você já deve ter ouvido muito assim, Deus é fiel, Deus cumpriu a sua palavra. Meu parente foi curado, meu parente fez a cirurgia, deu tudo certo, Deus é fiel. Olha, acredite, eu tremo nas bases com isso, sabe por quê? E aí, por favor, me entendam, espero que me entendam, se não entender, a gente marca um gabinete e passa 2 horas conversando. É porque, aí eu paro e digo, Deus é fiel, Deus cumpriu suas promessas, sim, cumpriu. A minha questão é o seguinte, se tivesse falecido, eu também estaria dizendo, Deus é fiel, Deus cumpriu suas promessas, ou eu só digo exatamente quando a coisa boa acontece. Então, veja, vamos pegar o exemplo de Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha tudo pelo que Jó passou, e a palavra, lógico, a gente conhecendo a palavra, a gente sabe. Jó pensa... Os amigos de Jó dizem, você tem algum pecado aí que você não confessou, por isso você está passando por tudo isso. Não é? Então, a gente é levado a pensar que as coisas ruins, elas não vêm de Deus. Deus muitas vezes nos manda coisas ruins por causa do nosso pecado, para exercer juízo, para trabalhar, e principalmente sobre os ímpios, e para trabalhar o nosso coração. No juízo, a justiça de Deus está sobre nós. Então, Deus permite que coisas ruins aconteçam sobre nossas vidas, sim. Deus está dirigindo o que acontece na nossa vida, sim. Então, eu não posso pensar só que coisas boas é que vêm de Deus. Há coisas que, aos nossos olhos, elas são ruins. Quando Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, Paulo não está dizendo, olha, eu sei que todas as coisas boas. Não, ele está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai usar o ímpio e Deus vai usar o crente. Quando eu sou levado ao pecado, eu estou sendo levado ao pecado pelo meu coração. E Deus pode, como usou o coração pecaminoso de Sansão, Deus pode transformar aquilo em bem. Pode ser para a nação, como foi para Israel, pode ser para a minha família, trazendo ensinamento à minha família, pode ser para a minha própria vida. Aquele meu coração pecaminoso que agiu pelo mal, sim, e Deus usar aquilo ali no seu plano para a minha vida, para trabalhar a minha vida. Mas Deus não é o autor do pecado. Desculpe, ele pediu aqui e depois lá. É ligado diretamente a isso, que aí pode ser que lá mude o... Sim, certo. Meu carro assaltado, o meu vizinho, crente, também teve o carro assaltado. E aí? Nós não somos blindados do mal que pode vir a acontecer, porque somos crentes. Eu digo assim, glória a Deus por tudo. E graças a Deus, desse assalto, eu me saí bem. E Deus poupou minha vida, e isso é que importa, entendeu? Para mim é isso. E assim, e se também não tivesse poupado a minha vida, eu ensino as minhas filhas a agradecer a Deus por tudo. Que eles, quem ficar após mim, que agradeça e siga a vida em frente com Cristo, confiando nele sempre. Uhum. Nós não estamos blindados porque somos crentes, não é? Com certeza, e aí nós vamos precisar depender do plano de Deus. Muitas vezes não entendemos coisas que acontecem, sim, vamos depender do plano dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. O seu filho sofreu por nós. Quando você pensar em sofrimento, lembre-se daquele que sofreu sem ter nenhum pecado.
foi à cruz e sofreu, né, no nosso lugar, né, e tomou sobre si as consequências do nosso pecado, né? Pastor, não sei se é algum atropelo de algum tema que vai ser visto adiante, mas, assim, na minha concepção, não sei se eu estou errado, né? Mas a graça comum operada através, às vezes, de descanso também pode vir edificar a igreja. Pode acontecer isso, por exemplo, porque, assim, eu vejo que não havia, por exemplo, uma preparação no nível social para a gente ter uma determinada realidade, mas com o desenvolvimento, às vezes até de filosofia, de gente que não era crente, a igreja também pôde se apropriar desse conhecimento e exercer o papel profético dela para dizer, realmente está errado, por exemplo, quando Paul Wilberforce falou contra a escravidão, né, ele usou toda uma série de argumentos, mesmo vindo da distorção do iluminismo, para combater a escravidão, né? Ou seja, assim, às vezes a partir da graça comum, Deus também pode operar até para edificar a própria igreja, né? Veja, a graça comum abençoa toda a humanidade. A igreja faz parte da humanidade? A graça comum, e veja, e não é só na medicina, a graça comum nos abençoou, e aí aquele ateu que dizia, eu não creio em Deus, aí ele descobriu a vacina, nos abençoou, eu não estou nem tratando só de Covid, qualquer, bem genérico, certo? Então o cara é ateu, ele não crê em Deus, ele disse, está aí, eu que resolvi o problema, eu descobri a solução para essa doença. Nós cremos pela palavra que essa inteligência, inclusive a vida dele foi dada por quem? Por Deus. Ele é ateu, ele não crê em Deus, ele fala contra Deus e Deus derramou a sua graça. Comum, não, e aí na teologia a gente fala a diferença, não há graça o quê? Salvadora. Ele não está salvo em Cristo. Ele tem o bem de Deus sobre a vida dele. Ele foi criado também, à imagem e semelhança de Deus. Então, não só na área de saúde, mas na filosofia, em todas as áreas. A igreja se beneficia? Sim, do conhecimento, não é? Em todas as áreas. E aí a igreja tem a missão de voltar à palavra para ver. O que é que está sendo falado na ciência, na medicina, na pedagogia, na sociologia, na filosofia, nas diversas áreas, o que é que está sendo colocado e o que é que a palavra de Deus fala. Porque aí a gente vai seguir o que a palavra de Deus fala. Nós vamos seguir o que a palavra... Porque não é agora, por exemplo, os cientistas, entre aspas, chegarem à conclusão, diz, olha, está provado, nós vamos unir agora o homem com o animal e vamos gerar um minotauro. Será uma arma poderosa para o nosso exército. Um minotauro cibernético, da união do homem, do ser humano, com um animal. Nós vamos aprovar isso? Não, porque a palavra de Deus é contrária a isso. Nós não vamos. A ciência poderá caminhar, ela sem Deus, ela vai de mal a pior, ok. Mas nós vamos buscar aquilo que tem fundamento na palavra, não é? Que não vai contrário, né, à palavra de Deus. Não é? Dúvida que possa ter ficado aí. Não? Então, veja, é um assunto fácil? Não. Inclusive, a confissão de fé, ela diz assim, que os eternos decretos de Deus, a soberania de Deus, é indubitável, à luz do que a Bíblia ensina, a soberania é indubitável. Não há dúvida que Deus é soberano, à luz do que a palavra ensina. Eu acho impressionante que a confissão de fé diz assim, o motivo é insondável. Qual é a grande questão e que nos incomoda como ser humano? E aí a gente pede misericórdia a Deus. O que é que nos incomoda é o que Paulo diz. Quão insondáveis são os teus propósitos, teus juízos
inescrutáveis. O que incomoda ao ser humano é não ter acesso à mente de Deus. Então, vai chegar a hora que a gente esbarra e diz assim, meu Deus, daqui eu não posso passar. Porque aí eu teria que ter acesso à mente de Deus, para poder saber, não é, como alguém disse na aula passada, se ele sabia que a gente ia passar por tudo isso por causa do pecado, por que é que ele não evitou isso? Aí chegou no insondável. A gente vai ficar imaginando, não, ele não impediu por isso, por aquilo. Aí são as nossas conjecturas, as nossas imaginações. Aí eu digo, olha, eu descanso que eu não quero enlouquecer não, porque chegou no insondável. Quando esbarrou no insondável, eu descanso e digo, Senhor, não tem. A tua palavra diz que não tem como eu sondar aquilo que está no teu coração. Então, que o Senhor nos dê, que o Senhor me dê paz, que eu possa descansar, confiar, fazer a minha parte, aquilo que sou chamado, que todos nós somos chamados a fazermos, sim, cumprirmos e vivermos de acordo com a vontade dEle, não é? Podemos orar encerrando? Vamos orar? Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã tão proveitosa, que o Senhor trabalhe os nossos corações, que o Senhor nos ajude a confiarmos em Ti, ó Pai, e dependermos em tudo do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos porque como Sansão, muitas vezes, Senhor, nós queremos fazer aquilo que não está no Teu coração, que não é a Tua vontade. Que isso possa mudar no nosso ser, que nós possamos buscar a Ti em oração, que possamos meditar na Tua palavra, buscando sabedoria na Tua palavra, e possamos clamar por sabedoria para vivermos esses dias nos quais temos vivido, para que a glória seja Tua, porque se o Senhor for glorificado nas nossas vidas, nós vamos desfrutar de todo o bem e todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E assim nós esperamos viver, Senhor, para o louvor da Tua glória. Clamamos por sabedoria na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Às 18 horas, se Deus quiser, vamos estar juntos para adorarmos ao Senhor e termos a participação do coro adulto. Que Deus nos abençoe.